Você quer se tornar um desenvolvedor web e não sabe por onde começar? Então fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou te dar um roadmap aí de tudo que você precisa aprender ou conhecer para poder ser um desenvolvedor web, ok? Então se você caiu de paraquedas nesse vídeo e ainda não me conhece, eu sou Dalton Peixoto do canal do Programador Aventureiro, um canal em que a gente fala muito sobre programação e tecnologia no geral. Então se você ainda não está inscrito aqui no canal, já se inscreve clicando aqui embaixo. E já dá também uma curtida aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que ele vai te mostrar aí todo o passo a passo que você tem que seguir aí para poder ser um desenvolvedor web. Então a primeira coisa que a gente precisa aprender, assim, colocaria como mais básico de aprendizado, quando a gente está falando de ser um desenvolvedor web, seria compreender como é que a internet funciona, dado que você vai trabalhar muito com isso e exclusivamente com a internet o tempo todo, né? Então entender como é que funcionam os protocolos de transferência de dados, por exemplo, como o TCP, FTP, o SMTP e diversos outros protocolos que a gente tem para transferir arquivos, para quando a gente utiliza cada um deles, para que eles são úteis, né? Alguns são um pouco mais escondidos, por assim dizer, na internet, que eles ficam ali funcionando mais por trás dos panos, ali com as requisições do navegador. Outros são um pouco mais conhecidos, que a gente ouve falar bastante quando a gente vai configurar, por exemplo, um e-mail, que é o SMTP. Aí, o FTP também é bem conhecido, que a gente usa para poder transferir arquivos grandes, assim. Então, alguns são mais conhecidos, outros nem tanto. Então, é bom você conhecer e saber para que cada um é utilizado e quais são as suas vantagens, né? Seja velocidade, seja latência, seja segurança também, seja redundância de arquivos, né? Você garantir que o arquivo de fato chegou em algum lugar. Alguns protocolos adicionam um pouco de redundância nessa transferência aí. Então é interessante saber como é que funcionam os protocolos de transferência de arquivos no geral aí na internet. A segunda coisa que eu vou elencar como importante você saber aqui é como é que funciona a internet no sentido de domínios, DNS, o que é cada uma dessas coisas, né? O que é um IP, ou o que é uma porta também, o que é uma conexão IP, porta, né? O que é uma URI de um site, né? Então, o que compõe uma URI também. Então, se você não sabe o que é isso, não sabe do que eu estou falando, o que é domínio, clica aqui também embaixo, aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link do vídeo onde eu explico o que são domínios, para que eles servem, né? Para que a gente usa eles na internet no geral, como um todo. Então, já clica lá, o conteúdo também está bem legal. Outra coisa também que seria bem importante a gente conhecer sobre programação web, né? Para poder ser um desenvolvedor web, seria os tipos de servidores, né? Que é uma coisa que a gente vai usar bastante, isso tem relação direta com a infraestrutura que a gente vai estar utilizando nos nossos sites, né? Nas aplicações web que a gente vai estar desenvolvendo. Então, se é um servidor dedicado, se é um servidor compartilhado, se é um servidor virtualizado, né? Que é o famoso VPS, qual que é a infraestrutura desse servidor, né? Quais as vantagens também de cada um deles. Um conceito talvez um pouquinho ali de Docker também, que é muito utilizado lá na parte de virtualização, né? De aplicações também, mas eu recomendo o Docker ser ali uma passagem mais de raspão também, dado que nem todos os softwares, né, as web applications são feitas utilizando Docker, mas é interessante porque ele traz bastante performance e estabilidade também para os nossos códigos e nossas aplicações web. Então, pulando essa parte aí mais básica e sobre como funciona a internet de fato, aí sim a gente vai para as linguagens de programação no geral, que é onde de fato você vai desenvolver realmente a aplicação, né? Então é interessante você conhecer, principalmente para quando você está trabalhando com front-end, entender como é que funciona toda a estrutura visual de um site. Então, a primeira parte seria o HTML e o CSS, são os mais básicos, né? Então, HTML, você entender como é que funciona as tags de estruturação do site mesmo, né? Como é que ele é estruturado, para que serve cada tag, né? Quais as funções dela, né? Por que a gente utiliza tags essa linguagem de demarcação aqui que a gente tem, que é o HTML. O CSS, que seriam as folhas de estilo, né? Que é como a gente torna o nosso site mais bonito, como é que a gente adiciona alguns efeitos básicos ali de cor, movimento, alguns efeitos visuais bem legais no nosso site utilizando o CSS. E aí, né, falando de linguagem de programação de verdade mesmo, assim, no front-end, o JavaScript, que é a linguagem, assim, 99% das aplicações web, né, o front-end desenvolvido com JavaScript. Então, entender como é que funciona o JavaScript, a linguagem de programação, pelo menos um nível intermediário dela, né? Entender como é que funciona a estrutura de repetição, os laços, como é que a gente cria funções lá com JavaScript, o que são objetos, como é que a gente acessa elementos de um objeto dentro do JavaScript, entender pelo menos esses conceitos, assim, um pouco mais básico, intermediários, assim, de JavaScript, vai ser super importante, vai ser um diferencial, assim. Entender também um pouco sobre responsividade. Então, quando a gente fala de programação web, quando a gente está trabalhando principalmente com front-end, a gente tem que ter sempre um conceito do mobile first. Então, o nosso site tem que estar
responsivo, né, de forma que ele seja bem visual, assim, num aplicativo, num dispositivo de tela pequena, né, como um celular, um tablet, assim, e também nas telas grandes, né, como no computador, na televisão, seja o tamanho da tela que for. Então, nosso site, ele tem que se adaptar, né, tem que ser responsivo para os diferentes tamanhos de telas. Então, um usuário nosso, ele pode estar acessando a aplicação no celular enquanto ele está no ônibus, no metrô, e ele também pode acessar da tela do computador dele, né, quando ele está em casa, ou, né, num painel de uma televisão assim conectada no monitor também, que vai ser bem maior. Então, não dá só para ficar esticando e diminuindo a informação, né? Tipo, se for um celular, por exemplo, vai ficar tão pequeno que não vai dar para ler. Então, realmente, você tem que fazer um trabalho de adaptação dos elementos ali na tela. Então, a responsividade também é um elemento super importante que entra aqui na parte do front-end. E aí, partindo um pouco mais agora para o back, aqui na trilha de desenvolvimento do desenvolvedor web, né, é conhecer como é que funciona a interface aí front-end e back-end, né. Geralmente essa interface, né, essa comunicação que é feita entre o front-end e o back-end é feita através de uma API. Então a API, né, ela trabalha quase que majoritariamente transferindo informações no formato JSON, é o mais aplicado, o mais comum assim, da internet no geral. Também tem outros formatos de dados como XML, então recomendo você ler também e entender um pouco como é que funciona esses outros formatos, mas no geral, né, o JSON e como é que funciona a API já seria o suficiente para você entender toda essa interface de comunicação entre o front-end e o back-end, né? Entender como é que funciona a estrutura de API, como é que funcionam as requisições que a gente faz na API, quais são os tipos de métodos, né, que a gente passa na API, como o put, o post, o delete. Então, entender o que cada um deles faz, qual que é o propósito deles, qual requisição é feita pelo front, qual que requer autenticação, qual não requer autenticação, né, o GET, por exemplo, tipo, como funciona cada um desses tipos de requisições, como é que a gente aplica ela a formulários, por exemplo, né, entender essa estrutura básica de toda a comunicação entre o front e o back. E aí, depois disso, né, aí sim, de fato, a gente chega no back-end, né, então o back-end, onde você vai entender toda a estrutura por trás do site, né, toda a parte do negócio mesmo, né, de como é que o site funciona, a parte lógica ali dele, normalmente está toda desenvolvida no back-end. Então, também tem uma parte de segurança, né, então você garantir que o usuário que está acessando a sua plataforma é ele mesmo, né, se a senha que ele digitou está correta, confere com a do banco de dados, se aquele usuário tem credencial para poder fazer aquele tipo de acesso. Então, essa parte de segurança e lógica também fica toda ali no back-end. E aí, falando do back-end, as linguagens de programação elas são um pouco mais amplas, né? A gente tem backends envolvidos com JavaScript, né, que seria com Node, que também é bastante comum, mas normalmente o back-end é construído com outras linguagens, né, porque ele é totalmente desacoplado, né, como a gente tem uma interface de comunicação entre o front-end e o back-end, que é a API, né, que é aquele passo que eu falei da API que transfere um JSON, né, que é a informação de um lado para o outro, normalmente eles são desacoplados, né, o front e o back. Então, eles podem ser muito bem desenvolvidos com linguagens de programação diferentes, então não existe uma obrigatoriedade assim para eles serem da mesma linguagem. Por isso que o back-end, nem sempre a gente vai achar só JavaScript, né, que é feito com Node, a gente vai achar também outras linguagens. E aí, falando de programação web, é muito comum a gente ver um back-end desenvolvido com PHP, ou com Python, ou com Java. Então, são as três linguagens aí que são as majoritárias aí no desenvolvimento de aplicações web, né, falando do back-end. Então, eu recomendo você escolher uma dessas três aí para você começar a aprender ou entender mais ou menos. Se você já estiver trabalhando na empresa, já tiver um objetivo assim de que ferramenta você quer aprender, que o Web Application vai dar manutenção, recomendo você aprender, né, a linguagem que ela utiliza no back-end. Se você não tem, né, se você está querendo aprender para um projeto pessoal mesmo, poder desenvolver alguma aplicação, ou então para poder pelo menos ter esse conhecimento antes de ir para o mercado, eu recomendo que você aprenda ou PHP ou Python, porque são as mais utilizadas, né? O PHP domina bastante aí o mundo de programação web no geral, mas o Python vem ganhando bastante espaço também, né, em toda essa parte de desenvolvimento de back-end. Aí no Python eu vou destacar o Django como sendo um framework que é muito utilizado para fazer aplicações web, né? E no PHP você tem o Laravel ou o CodeIgnite, também são os dois mais famosos ali do PHP para poder desenvolver aplicações web. Então eu recomendo você ir por um dos dois. Se você quiser o Java, tem o Java Spring também, que é utilizado, mas eu considero que o PHP e o Python são os mais comuns, assim, das aplicações que eu já vi. A grande maioria era desenvolvedor em PHP ou em Python. Em Java eu só vi uma aplicação web até hoje, né? Então, recomendo essas duas linguagens aí como para você ter mais foco ali na hora que for estudar para o back-end. E aí, falando de back-end, né, acaba que tem um conceito que fica meio que acoplado com ele, que é o entendimento de bancos de dados, né? Então, o back-end, ele faz toda a comunicação ali com o banco de dados, a interação com ele, inserção de dados, tudo é feito com o back-end ali.
Então, conhecimento em linguagem SQL também vai ser útil, né? Você não precisa ser super avançado na SQL, até porque você não vai ser um DBA, né? Você é um desenvolvedor web. O desenvolvedor web, ele até chega a construir um banco de dados, dar manutenção na infraestrutura e tal, mas normalmente ele está mais preocupado em fazer a manutenção das tabelas em si, né? Dos dados que você insere e recebe do banco de dados. Então, você vai trabalhar ali mais com alguns comandos mais simples mesmo de linguagem SQL, mas, né, se você quiser se aprofundar muito mais nessa linguagem, também ir para um ramo mais de estrutura de banco de dados, né, que aí é uma coisa que um DBA entra mais forte nisso, mas também recomendo se você quiser entender mais a fundo todo esse passo, toda essa trilha, né, do desenvolvedor web. E é aqui que termina, né? Então, basicamente, na programação web, né, a gente começa lá desde entender todos os protocolos, de como é que funciona de fato a internet, até entender toda a parte visual, né, do front-end ali, tipo HTML, CSS, JavaScript, que é usado ali no front-end, até a parte da comunicação entre o front-end e o back-end, que é as APIs, né? Aí do back-end, de fato, aí você vai ter linguagens de programações mais variadas, né? Mas eu recomendo o PHP ou Python para você aprender. E aí tem a parte mais, uma perninha ali, que é do banco de dados também, que está muito acoplada ali ao back-end, que é um conhecimento também necessário para um desenvolvedor web. Então, se você gostou desse vídeo, já curte aqui embaixo, comenta o que você achou, se achou que ficou faltando alguma coisa aqui nesse roadmap, se você já começou a aprender, né, toda essa trilha aqui de aprendizado para ser desenvolvedor web, se ficou faltando alguma coisa, comenta aqui embaixo que eu vou ficar feliz em saber, e já curte esse vídeo aqui para poder ajudar aqui o canal. Muito obrigado e nos vemos na próxima.